Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. Agora sim, vamos falar do tema tão pedido, que é o título da nossa live aqui no Arquibancada Tricolor, porque o São Paulo ainda não jogou a toalha por Oscar. E aqui eu vou ter que colocar o tweet do nosso Gabriel Sá para ilustrar, para a gente trazer aqui a informação completa, porque é o Gabriel Sá, né? O cara é o homem das informações. Deixa eu até tirar esse bannerzinho aqui, porque o Não São é, Paulo não... Oi? é um cara que sempre foi um cara cabeça, né? Ah, esse aí sempre foi. Esse aí sempre, desde pequenininho sempre foi um cara cabeça. Principalmente quando era pequenininho era um cara cabeça. Mas a informação do Gabriel Sá é que o São Paulo não jogou a toalha pelo Oscar, né? Segue em contato com o staff do jogador, tem alinhamento financeiro, tem tudo. Agora o que falta? O impasse, a decisão familiar. A gente já falou ontem, a esposa do Oscar falou nos stories que vem recebendo muitas mensagens, que está vendo, está de olho em todas as mensagens recebidas pelos torcedores do São Paulo, recebido dos torcedores do São Paulo, pedindo para que ela libere a vinda do Oscar. Então, falta aí essa parte de combinar com a família. E aí o Gabriel Sá traz uma nova informação também, que fontes internas dele afirmam que o clube terá o apoio de um dos seus patrocinadores no negócio. E aí a gente falou ontem, Kaique Silva, essa é a parte que me preocupa. Esse é o perigo. Que a gente falou ontem em relação ao Dybala. Falamos ontem em relação ao Dybala, porque essa coisa de vai ter um patrocinador que vai apoiar no negócio, aí já começa a me dar calafrios, Kaique Silva. Você já viu esse filme alguma vez? Ah, é aquele filme do Tom Hanks, sabe? O Dia da Marmota, sabe? Que ele acorda todo dia no mesmo dia e tem que reviver o mesmo dia. Sim. É basicamente isso com grandes contratações nesse São Paulo. Sempre tem o patrocinador. O problema é que o amanhã nunca chega. E com o amanhã não chegando, o patrocinador, o grande parceiro da negociação, não chega também. O grande parceiro da negociação passa a ser o cofre do próprio São Paulo, que aí cada vez mais é onerado com essas grandes contratações. Né? É o que eu venho batendo na tecla aqui há alguns dias. Além do passado do Oscar, porque não dá para esquecer do passado do Oscar, o Senna até deixou uma mensagem interessantíssima no nosso chat. Aqui, E ó. é verdade, é contraditório. Né? Olha o que o Senna diz. Né? Vai entender, tem quem odeia Danilo, um dos heróis do Mundial de 2005, porque obviamente fez uma história, construiu uma história também no rival, e quer o Oscar. Além de toda a questão financeira e dúvidas sobre o nível técnico dele depois de 8 anos na China. Eu tenho dúvidas quanto à questão física, a questão técnica e tática num mercado que está mais do que ultrapassado há tantos e tantos anos, já não é mais um mercado atrativo. É um mercado que foi todo mundo para lá, todo mundo saiu e o Oscar preferiu continuar. O Oscar preferiu se acomodar num mercado, num mercado de terceiro nível, digamos assim, e ele optou pela grana. Agora, pela questão do passado, da forma que ele saiu do São Paulo e todas essas dúvidas, não seria um cara que jamais eu teria como pauta dentro do São Paulo. Não dá para você, ao mesmo tempo que você está enxugando as dívidas, que você está tentando reduzir as dívidas das mais diversas formas, diminuindo números dentro do clube, enxugando contratos, renovações com números abaixo, caso de Luiz Gustavo e também de Rafinha, que isso deve se confirmar. E aí você busca um jogador que há pouquíssimo tempo atrás era o jogador mais bem pago do futebol mundial. Então não me entra na cabeça todo esse esforço, toda essa busca, toda essa esperança da diretoria do São Paulo quanto ao Oscar. Pelo passado dele, acredito que, por amor à camisa, de forma alguma ele vai jogar no São Paulo. A menos que o São Paulo ofereça muita grana, porque é isso que se molda a carreira dele. A carreira dele se move por grana. Se ele for convencido por grana, ele vai jogar no São Paulo. Caso contrário, torcedor, quem ama a camisa do São Paulo é você que está acompanhando a gente, que está aí no chat, que
que está acompanhando, seja qual horário está acompanhando essa live aqui, ou acompanhando como vídeo depois. Você ama o clube. O Oscar e outros tantos que já mostraram, não tem amor nenhum pela camisa, tem amor à grana. Então, não se iluda, não. Não se iluda com essa questão de porque a esposa do Oscar está sinalizando nas redes sociais, carinho pelo torcedor em se posicionar. Carinho é uma ova, não existe carinho nenhum. O pensamento é sempre final na grana. Se tiver uma grana boa e achar que vale a pena agora usar o São Paulo para poder voltar aos holofotes, vai usar o São Paulo para poder voltar aos holofotes. Agora, eu não tenho certeza alguma que ele possa render de novo no futebol brasileiro, até porque eu já tenho várias ressalvas quanto a ele ao longo da carreira inteira, né, fora o Chelsea e na seleção brasileira em determinado momento. Agora, no momento atual, tenho diversas ressalvas quanto a desempenho mesmo, a questão dentro de campo, sem analisar a questão extra-campo. Não, completamente. Antes de eu dar o meu pitaco também, quase 1.000 pessoas na nossa live, hein? Muito legal a audiência. Deixem o seu like, hein? Deixem o seu like, que é muito importante para a gente. Nosso boletim da manhã se concretizando aqui. Manda um recado para a direção, né? Que o nosso boletim da manhã está dando super certo, esse novo projeto da Arquibancada Tricolor. Mas olha, assim como o Kaique, tenho muitas ressalvas com relação à questão física. São 8 anos de Oscar na China. Já eu vou trazer alguns números para dele, né, nesse período que ele passou na China, só para a gente ter uma comparação com a relação de São Paulo. Então, é uma incógnita com relação a isso, mas assim, para mim, você não pode tirar o fator paixão, o fator emoção do futebol. Claro que não se pode fazer tudo com a emoção. Tem que ter o racional. O racional tem que dominar, mas você não pode tirar o emocional da equação. Então, por exemplo, você contrataria e houve rumor, né? Houve conversa. O Diego, que em dado momento pisou no escudo do São Paulo para comemorar um gol no Morumbi. Cara, você não pode simplesmente ignorar o que aconteceu. Então eu acho que é isso, Oscar. Você não pode ignorar o que aconteceu lá em 2010, entre 2010 e 2012. Quem viveu aquilo sabe quão doloroso foi. Então não pode o São Paulo se colocar nessa posição de se humilhar pelo Oscar, porque você ignora o que foi feito lá atrás, cara. Se ele realmente, e nesse período que ele esteve fora do Brasil, ele disse que é São Paulino, que gostaria de reescrever a história dele no São Paulo, e o Pravato ainda diz, o Diego ainda fez menos que o Oscar, eu concordo completamente. Eu só pus um exemplo que é visível, né? Que é muito visual, do cara realmente pisando no escudo do São Paulo. Eu não contrataria esse cara. E o Oscar falou, eu sou São Paulino, eu gostaria de recriar minha história no São Paulo. Então que ele demonstre isso, cara. Que ele demonstre, que ele faria, eu quero jogar no São Paulo, eu vou fazer sacrifícios para jogar no São Paulo, vou convencer a minha família, se eu quero tanto jogar no São Paulo, eu vou pegar o avião sozinho, eles que me encontrem depois. O que não pode é o São Paulo se colocar nessa posição de se humilhar pelo Oscar. 1, pela questão física, e 2, pela questão do que ele fez. E tá bom, a gente não vai ficar para sempre preso nisso. Ô Boni, um outro detalhe. Mas não dá para esquecer. Pode falar. Na era da comunicação, né? A gente está em 2024, a gente não está nos anos 80, nos anos 90, né? Na era da comunicação, o Plihal consegue um contato com o Oscar para ele afirmar que ele não volta para o futebol brasileiro, mas a diretoria do São Paulo não recebe esse contato ou não vai atrás da confirmação desse contato, está esperando um posicionamento oficial, pelo menos sobre isso que eles disseram em entrevista. Não é palavra que está saindo da minha boca. O presidente falou que está esperando um contato que deve acontecer entre Natal e Ano Novo. Agora, como você leu a mensagem do Pravato, né, no chat, só repercutiram algumas mensagens aqui. O Gustavo Duarte, né, Gustavo com 2 T's, bom é o Galopo, esse é sem ressalvas, e mandou algumas risadas aqui. Talvez ele tenha entrado na live depois, né? Porque... Ou talvez ele não me conheça, não conheça o meu trabalho, porque desde ontem, por exemplo, eu peguei até a chave do carro que está aqui atrás e mostrei aqui para poder dizer que eu levava o Galopo de carona, né? Sem cobrar nada do São Paulo, sem cobrar nem o tanque de gasolina, nem o combustível. Eu levava ele lá para a Baixada Santista. E hoje eu falei que se livrar dele, tem que se livrar logo, né? Foi o que eu falei aqui no começo da live. Então, assim, o comentário do Gustavo ele acaba passando vergonha, né? Porque quem está acompanhando desde o começo sabe
da minha posição com relação ao Galopo, né? Então não faz sentido nenhum o comentário dele, acabou passando vergonha, infelizmente, né? Enfim, tem muita gente que está tá divergindo aqui na opinião, desde que seja respeitosa, né? Não seja com algumas, né? O pessoal às vezes é irônico, né? Para poder tentar diminuir a nossa opinião. Tem gente falando aqui, mas ele era muito novo, ele foi influenciado. Ninguém colocou arma na cabeça dele para dizer que ele preferia ficar encostado no Inter, treinando separado no Inter, do que voltar a vestir a camisa do São Paulo. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele. Saiu da boca dele, não foi da minha. Ou será que é mentira isso e o presidente do Inter mentiu na época e o empresário também mentiu na época? Porque essa foi a declaração que foi dada pelo empresário e pelo presidente. Então, será que ele mentiu? Que ele vestiria assim a camisa do São Paulo? Agora, se o pessoal tem memória curta, aí a culpa já não é minha, né? Mas vocês estão muito amargurados. A gente está muito amargurado ou você está com a memória curta? Tem que ver os dois lados da moeda. Até ia tocar nesse ponto. O Pravato aqui relembrou o que você citou aqui. O Oscar disse que ficaria sem jogar, mas jamais voltaria para o São Paulo. E aí, eu vou colocar, porque eu acho que é isso, tem liberdade de ter opinião. Quem é a favor, tá tudo bem, não tem problema, a gente está debatendo, discutindo aqui. Aí o Samuel Vieira toca nesse ponto, os caras têm raiva de um cara quando ele tinha 17 anos. O Guilherme Martins fala, você está julgando a ação de um cara de 17 anos, você nunca errou. Eu falei isso no começo do meu comentário. Eu não acho que o São Paulo tem que ficar preso nisso. O São Paulo é muito maior do que o Oscar. Esse episódio doeu, esse episódio não foi legal, mas o São Paulo não tem que ficar preso nisso. Agora, a gente está falando de um cara que está sendo ventilado no São Paulo e que tem esse histórico. Então, acho que tem que lembrar desse histórico. E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que está aqui embaixo na descrição.